E essa história agora do Mark Zuckerberg estar a fim de... Ou estar a fim não, ter avisado que vai liberar para falar e o que quiser dentro das redes sociais, desativando o serviço que ele contrata hoje de agências regulatórias para analisar e checar fatos, ou seja, as fake news, e também tirando a restrição de diversos temas que rodam lá dentro do Meta para que se fale o que quiser. Qual o impacto disso para a sua empresa que utiliza o Facebook e o Instagram para comunicar e conquistar clientes? Bom, enquanto tem gente que está batendo palma dizendo que vai ser o máximo, eu vou dizer assim, ó, cara, vai ser um desastre. E eu vou te explicar por quê. As pessoas usam o Instagram para entretenimento, certo? Certo, você usa o Instagram para entretenimento. Ninguém entra no Instagram para comprar nada, vamos lá. Vamos ser sinceros que a compra e a relação com as empresas é uma dinâmica que acontece como um pano de fundo ali dentro das redes. Não é esse o objetivo. Você entra na rede para ver vídeo. Seja para ver vídeo de paisagens bonitas, de tecnologia, de automóveis, de moda, enfim, de tudo você pode ver ali dentro. Você vai consumir conteúdo que você curta, que vai te prender ali. Esse é o seu objetivo, né? Quando a gente dá uma olhadinha nas redes sociais. Ver a foto dos amigos, ver o que os amigos estão fazendo, sim, o objetivo é esse. Como você é um consumidor, você não sabe o que tem por trás, como que funciona a plataforma. Eu trabalho com a plataforma, eu sei quais são os temas que eles são regulados, que a gente não pode explorar. Dentro dos temas que não podem ser explorados, que tem algumas restrições, nós temos o tema político, nós temos os temas raciais e étnicos, nós temos as questões de gênero, nós temos regulamentação sobre esses itens. O que seria uma regulamentação, um certo bloqueio? Hoje, você pode seguir uma página de política, você pode ter ali, ser seguidor de um perfil de um político, ou de um partido político, de jornais, de portais que falem sobre política, e você segue e vai receber esse conteúdo. Mas esse conteúdo, normalmente, ele não está dentro dos recomendados. Porque o Meta faz uma restrição. O Instagram, o Facebook, eles retêm esse conteúdo e mostram para quem realmente está pesquisando. Com essa divulgação do caro Zuckerberg, o que vai acontecer agora é que dentro dos assuntos recomendados vai começar a aparecer cada vez mais publicação política. Ou seja, vai ficar chato o negócio. Então, assim, se hoje você vê assunto de política é porque você está pesquisando e você quer. Agora vão te enfiar a goela abaixo a assunto sobre política. Isso foi um dos principais pontos que me chamou muita atenção na fala dele, dizendo que nós vamos passar a recomendar mais sobre temas políticos. Então, assim, ó, te prepara, se isso rodar no Brasil, é óbvio, mas te prepara que se os caras conseguirem burlar essa questão aqui no Brasil, vai ser um festival, a rede já vai ficar chata por isso. Outro ponto importante, quando a gente fala de temas de etnia e de temas de raças, o que acontece? Hoje, por exemplo, um anunciante, quando ele vai fazer um anúncio, ele vai fazer um tráfego pago, vai colocar ali uma publicação e vai escolher o seu público, acontece que ele, nas configurações, a gente consegue escolher faixa etária, onde a pessoa mora e questões de comportamento. Tem tal cargo, tal profissão, pesquisa sobre tal assunto. E a gente não consegue selecionar raça, etnias. Inclusive, é um tema que você tem que, ao entrar com uma conta de anúncio, você tem que concordar lá que você entende que esses temas não podem ser explorados e que esse tipo de segmentação não está disponível. Qual é a jogadinha do querido de tirar a restrição? Cara, agora vai dar para selecionar etnia, raça. Qual é o ponto sobre isso? No início do Meta, e aí eu posso falar, porque eu estou desde o início do Meta lidando com ads, com o tráfego pago, existia a possibilidade de você selecionar etnias, do tipo, eu quero mandar esse meu anúncio aqui só para determinada etnia. Eu posso escolher a cor da pele que a pessoa vai, que ela se cadastra no sistema, ela vai se definir como esta cor da pele. Eu posso escolher, e isso gerou muito problema, porque as empresas têm uma ação, mas as pessoas que têm outros tipos de intenção poderiam criar assuntos
de violência, discriminação contra uma raça. Eu não gosto de usar o termo raça, que para mim tudo é raça humana, mas contra uma cor de pele específica. Vai fomentar muito grupo neonazista, grupo de pirado. Cara, assim, ó, vai ser festival, isso liberado. É isso que tá nas entrelinhas desta vou deixar tudo liberado, fale o que quiser. Outro ponto que é sempre sensível a questões de costume aqui no Brasil, quando se trata de gênero, quando a gente usa determinados termos hoje dentro do Facebook, o algoritmo de forma automática, ou seja, vamos separar. Uma coisa é empresa com pessoas que fazem análise de fatos fake, de fatos que não ocorreram, que são falsos, são as fake news. Outra coisa é o algoritmo automaticamente fazer esse gerenciamento. O algoritmo gerenciamento pega termos e ele vê que estão falando sobre aquele termo, ele analisa aquele conteúdo para entender. É um assunto, uma discussão normal, dentro de uns níveis de sociabilidade aceitável, ou é alguém que está pregando vamos matar tal gênero. Vamos matar... Não vou falar aqui porque não vou nem expor o que é possível se fazer. Mas é sobre isso que a gente está falando no momento que a gente bate palma achando que vai ser o máximo que ele falou. Eu acho preocupante porque eu tenho que olhar como alguém que trabalha com a comunicação das empresas e que precisa que as redes funcionem de forma atrativa, como um entretenimento. Eu não tenho o menor interesse que cada vez mais as redes explorem assunto político e fique chato para discussão, todo mundo batendo boca e pouca gente, ou a galera deixando de acessar as redes. Evidentemente que a gente entende o movimento do Zuckerberg para, olha, Trump, vamos com calma, eu concordo contigo, eu quero receber dinheiro do governo americano. É entendível isso. O Trump chamou o Elon Musk para fazer parte do seu governo. Existe hoje um movimento nos Estados Unidos que foi gerado pelo governo Biden de tirar dos Estados Unidos o TikTok. Ele tinha uma obrigação lá, primeiro que ele quer que o TikTok seja vendido para uma empresa americana. Na prática, o TikTok dos Estados Unidos ele já não é mais gerenciado pelo grupo do TikTok chinês, já tem um grupo de empresas onde dentro desse grupo tem lá também uma parcelinha, uma porcentagem que é do grupo original chinês, que gerenciam, mas os grandes donos, na verdade, do TikTok já são empresas que estão nos Estados Unidos, já são empresas americanas. Mas o Biden resolveu cortar para fazer a UE, sei lá por quê, e o Trump está meio dando a entender que não vai seguir com isso adiante. Veremos os próximos capítulos. O que fica está muito claro que o Trump entende o poder das redes sociais, ele foi um cara que estava bloqueado no Facebook, não esqueçam. O Trump não podia publicar nada no Instagram e no Facebook porque o Facebook bloqueou o cara. O cara agora é presidente dos Estados Unidos. Você acha que o Mark Zuckerberg ia dizer assim, ó, vou botar bolo com o presidente, um cara maluco como o Trump? É óbvio que não. Ele tá defendendo a empresa dele e tá também entendendo como que ele pode lucrar mais. De novo, não acho problema nenhum uma empresa lucrar. Só acho que a gente tem que tomar cuidado quando isso burla processos de ética. Então, assim, o cara quer cortar o custo de ter que estar mantendo um monte de agência reguladora de fake news e, ao mesmo tempo, o cara quer ver entrar uma enxurrada de investimento de grupos políticos, grupos ideológicos. E aí, gente, vamos lá. Eu não estou falando aqui dessa dinâmica que nós imaginamos hoje, de direita à esquerda e só a direita sabe usar melhor as redes e a extrema-direita... Gente, tu imagina se puder, você vai liberar para que a briga entre esses grupos, e aí, de novo, se eu pegar Estados Unidos, que eu nem consigo visualizar lá essa dinâmica de direita e esquerda, mas sim entre democratas e republicanos, e você liberar para os caras despejar conteúdo com as suas ideologias, é evidente que para o Mark Zuckerberg é uma nova possibilidade de investimentos chegarem nas redes, é mais possibilidade de receber dinheiro do governo americano, pagando mídia lá dentro, e ao mesmo tempo o efeito Trump, para ele não se colocar sob risco, né, mostrar para o Trump, estamos amiguinho, fomos jantar junto, já liberei tua conta, vamos seguir nessa mesma pegada. O problema é que a gente tem que olhar cenário Brasil.
onde nós não temos a dinâmica de como funcionam as questões e os apontamentos, como é nos Estados Unidos, como é em outros lugares. E aí a gente tem que olhar muito para a Europa, que tem já um movimento muito bem construído e elaborado de leis de proteção à sua privacidade, ao que você vai usar nas redes, não ser captado em todas as informações possíveis, não, seus dados não serem vendidos, tudo que você faz nas redes, de forma que você nem está sabendo o que está acontecendo. Então, a Europa é um exemplo de muita regulamentação que não fere o direito de eu falar, de usar as redes sociais. Ninguém enlouqueceu lá com a implementação das regulações, ninguém perdeu liberdade, todo mundo fala o que pensa, mas sim, tem certos pontos que, olha, se você botar um vídeo de uma violência, gente, alguém se suicidando, por exemplo, não dá para aceitar que com o que existe de movimento de algoritmo capaz de perceber o que está acontecendo no vídeo, não dá para aceitar que apareça uma pessoa cometendo um ato de violência contra outro, contra si próprio, isso ser transmitido nas redes sociais. Na Europa, a regulamentação protege, inclusive, contra essas coisas. No momento que você derruba uma série de algoritmos de proteção, regulações, como é a proposta do Zuckerberg, esse tipo de coisa vai vazar. E aí, assim, tá muito claro nos pontos já anunciados. Violência extrema, atos extremos, o algoritmo vai tentar perceber. De outra forma, os que eles chamam de violência leve, intermediária, isso vai estar liberado, cara. É só ler o texto. Então, assim, existe sim um risco para as redes sociais ficarem incômodas. Eu espero que isso não aconteça no Brasil. E aí eu vou ser sempre pelo um ponto muito claro. Eu trabalho com redes sociais, eu não estou no achismo. E eu não sou um cara que tem uma opinião política pensando que pode liberar tudo e tal. Não, cara, não é esse ponto. Eu sou um profissional. A minha preocupação é as redes se manterem como entretenimento e eu conseguir utilizar elas como o melhor método para as empresas que eu atendo chegarem aos clientes e, consequentemente, transformar esse processo em venda. Então, assim, pensando nisso, eu sim sempre vou defender regulamentação das redes, controlar, até porque se eu atendo uma empresa, eu não quero ver um cliente ou até um falso cliente criando um falso testemunho sobre uma empresa e falando sobre a empresa que eu atendo, né? E falando o que quiser lá sem nenhuma regulamentação sobre isso. Ele tem que arcar, até porque a legislação brasileira já deixa isso muito claro. A gente não pode falar o que quer, porque tem lei, né, gente? Infelizmente tem lei. O grande problema hoje que rola das Big Techs é que elas não querem assumir responsabilidade sobre o que é publicado. Gente, é pura noção de negócio, é pura questão de lucrar, é pura questão de como que eu posso ganhar mais. De novo, não é problema querer ganhar mais, mas no momento que você burla processo ético, no momento que você burla a lei, que você quer ganhar em cima da mentira, do golpe, e isso não recair sobre você, é complicado. Porque esse é o ponto da regulamentação. Vamos imaginar o seguinte, vocês não viram essa enxurrada sobre o tigrinho? Quem não ouviu falar aí, né? Desse rico gatinho que lesa uma galera. E que tem muito influencer divulgando. O influencer, legalmente, vai ser acionado pela justiça porque ele está divulgando um golpe. E as redes sociais que estão aceitando eles anunciarem golpes? Por que as redes sociais não estão também sendo responsabilidades porque elas estão ganhando dinheiro para divulgar um golpe? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre um golpe da Mega Sena, onde alguém em algum lugar, pegou o comercial da Mega Sena e criou uma página falsa para vender bolão de apostas. Cara, parecia tudo da Caixa Federal, tava tudo muito parecidinho. Você viu o anúncio, clicava no Saiba Mais, ia para a página, fazia um cadastro, estava igual a como você entra na Caixa Federal, mas na prática, na hora que você fazia o pagamento, o Pix, ia parar na conta de um golpista aí qualquer. Tá errado, tá muito errado, mas o querido Meta ganhou dinheiro aceitando rodar um anúncio falso. Tem como checar? Claro que tem. Uma conta criada com menos de 24 horas, um nome mal composto, não teve a comprovação de que conta é. Simplesmente é óbvio. Só assim, olhando por cima, a gente consegue perceber que se trata de um golpe. Tu imagina uma empresa como a Meta,
que tem uma série de regulamentações que você tem que passar quando vai fazer um anúncio, ignorar esses passinhos. Deixa assim, depois a gente pede. Não pode ser desse jeito. Quando a gente vai rodar uma campanha de anúncio e vai utilizar um gerenciador ali para fazer os anúncios, tem que preencher, né? Colocar ali nome da empresa, CNPJ, endereço e tudo mais. Mas não é obrigatório. Então você coloca se quer. Aí já demonstra que já está aberto para dar golpe, entendeu? Então tinha que ser obrigatório. Cara, quer anunciar na minha plataforma, faz cadastro. Se você quiser anunciar na televisão, num veículo, numa rádio e tudo mais, você, empresário, sabe que tem que fazer um contrato, CNPJ, identificação, tudo mais, assinar o contrato e pagar os caras. Por que, as Big Techs não fazem isso também? O que iria impedir muito golpe. Então, assim, é sobre esse ponto que eu vejo como necessário que as redes sociais, sim, sejam regulamentadas, que a internet, sim, seja regulamentado. Eu vou dizer que no meio de comunicação eu sei que tem uma galera que vai nessa, tem que ser tudo liberado, mas assim, ó, com certeza uma galera que não está raciocinando a lógica, ou pelo menos não conhece tanto como funcionam as redes por trás. Porque, vamos falar, tá cheio de guru aí que não sabe ativar um anúncio dentro de Facebook, Google e tudo mais, né? Enfim, tá cheio de gente falando M por aí. Então, como eu não tô falando M, eu tô falando a coisa como ela realmente funciona, me preocupa demais essa dinâmica de liberar tudo. Tem muito assunto que eu, sinceramente, não tenho o menor interesse de ver nas redes sociais. Tem muito ato de violência que eu não quero ver nas redes sociais. E o Mark anunciou que, se isso aplicar para o mundo todo, e não vai, tipo, com certeza na Europa, que ele inclusive cutucou, não vai passar. Aqui no Brasil eu tenho certeza que não vai passar. Se o nosso Congresso, o Senado, meio quiser jogar para um lado para o outro, tentando angariar mais força de comunicação, e eu estou falando de todo mundo lá, tá? Imagino que o STF vai conseguir bloquear, porque já existe um marco regulatório da internet, e essas discussões vão acabar avançando, então eu acredito sim que vai ter algum tipo de regulamentação e não vão conseguir aplicar tudo isso de liberar tudo. Mas aquela coisa, Big Tech também tem um problema, ele pode simplesmente retirar os algoritmos e esperar para ver o que dá, né? E durante esse tempo a gente que tenha que aguentar aí receber um monte de conteúdo político, um monte de conteúdo de gente xingando gente, um monte de conteúdo de maluco querendo dizer que mulher não deve existir, enfim, gente, olha, torço que não aconteça, porque eu gostaria de poder seguir consumindo bastante as redes sociais, assistindo vídeos legais e conteúdos interessantes, né? Então, é muito em cima dessa dinâmica que a gente tem que pensar. Antes de sair batendo palma, se confundindo sobre liberdade de expressão, a gente tem que entender qual é o impacto disso para o negócio. Afinal, a gente está falando aqui de venda. E se eu falo de venda, eu quero que o canal seja muito legal. Bem simples, para a galera das antigas que investia em televisão, vocês não queriam ter a melhor novela passando, o melhor jornal para escolher os anúncios e anunciar lá? Porque agora você tá nas redes sociais e vai querer que a rede vire uma porcaria de um monte de gente falando abobrinha, galera de ambos os lados, um discutindo com o outro, isso sendo jogado na nossa cara, e daqui a pouco a gente tem que estar lidando com atos de violência e xingamento, porque a régua foi muito clara, vai subir, vai passar muita coisa. Está muito claro. Tanto o Zuck quanto o CEO, o cara que dirige em si o Instagram, que é uma série, falou, ele vai estar liberado os negócios. O que é, inclusive, muito contrário ao que ele falou há menos de um mês, elogiando os sistemas de regulamentação dos algoritmos que o Instagram tem, que impedia as pessoas de falar sobre atos de violência e propor violência contra raças, cores, gênero e tudo mais. Então, assim, o dinheiro pesou, o medo do Trump chegou, e o cara fez um vídeo completamente contraditório ao que ele fez há menos de um mês atrás. É sobre isso que eu falo. Posso ter sido redundante em algumas coisas? Sim, posso ter sido. Fui repetitivo aqui, mas o ponto-chave é esse. Entendam que vocês têm que torcer para que as redes sociais tenham audiência, sejam agradáveis, não seja um lugar para as pessoas ficarem se xingando ou então debatendo sobre temas complexos que não são resolvidos ali num post, numa legenda, e principalmente a gente não precisar estar lidando de ver propostas de violência contra grupos, contra ideologias e tudo mais.
Essa é a minha grande preocupação com o anúncio do Zuckerberg. Não sou a favor que isso aconteça. Eu entendo que tem que ser entretenimento, assim como a gente ouve uma rádio, como a gente assiste uma televisão. Tem que ter uma regulação sobre as coisas que a gente está chegando em nós, para que fique legal, fique divertido. Então, você, empresário, pense muito bem. Vai ser legal. O Xandão, não sei o que. Gente, não é esse ponto. Cara, você tem que vender. Se preocupem com os seus clientes terem um ótimo, uma ótima experiência nas redes sociais, que ela seja muito atrativa, legal, leve. Essa tem que ser a nossa torcida, entendeu? Deixa os outros assuntos para outras coisas, para outros momentos, outros processos, outros canais se vê isso. Mas torço para que aqui a coisa consiga se estruturar assim, uma regulamentação, porque realmente não faz o menor sentido. Você deve ter visto que eu falei muito sobre algoritmo e não falei tanto sobre as agências reguladoras. Eu entendo, sim, que o processo das agências reguladoras, dependendo como tem sim sempre uma brecha para que uma seja tendenciosa para uma coisa ou outra. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que encontrar, sim, uma dinâmica. Agora, entender que as notas da comunidade substituem uma agência reguladora, cara, de novo, é para quem não entende como funciona a internet. No X existem as notas de comunidade, que basicamente é o seguinte: alguém fez uma publicação e não é todo mundo. Algumas pessoas têm o direito de colocar uma nota, não é todo mundo. Não é uma função que todo mundo tem. Então, a conversa que o pessoal está tentando vender, que no X é democrático, que qualquer um pode falar e analisar uma publicação, é mentirosa. Porque, na verdade, algumas pessoas podem dar opinião. Então, assim, gente, vocês têm que entender como é que funciona. Então, assim, o cara que tem o poder de dar opinião, ele pode chegar lá e criar uma nota. E aí as pessoas podem ir entrando nessa nota e fazendo comentários. Mas não é todo mundo que pode criar nota. Então, eu posso botar um conteúdo fake lá no X, se ninguém olhar aquilo ali, se eu posso botar uma mentira, por exemplo, fake, né? E daqui a pouco todo mundo que curtiu aquela notícia fake não vai falar nada. E quem sabe que é fake, se ele não tem a função liberada para ele criar nota, vai ficar nisso, cara. Então, assim, ó. Gente do céu, a gente não pode ser tão mirim. A gente não pode ser tão superficial nessas questões. A gente tem que compreender como elas funcionam. Então, assim, a nota da comunidade tem que validar bem como que ela seria aplicada ao meta. Se for exatamente igual ao X, como foi o que o Zuckerberg falou, ela é capenga. Ela não dá a possibilidade de realmente todo mundo analisar aquilo ali. E outra coisa, vamos lá. Você pesquisa e pega informações, por exemplo, do Wikipedia. Você sabe que o Wikipedia eu posso chegar lá agora e reescrever a história toda. É sobre isso, sabe? Vai ser uma galera defendendo a sua opinião, seus argumentos e ninguém realmente checando o fato. Essa é a diferença para uma agência que checa fatos. Por quê? São jornalistas e especialistas que vão lá ver, tal vulcão realmente explodiu? Está em erupção? Sim, tá. Fui lá, fiz contato com a agência regulatória, com a prefeitura do lugar. Ok, então foi conferido. Essa é a diferença. Quando vai assim para o achismo, eu aqui dizendo, não, sim, o vulcão lá na Itália entrou em erupção. Não tô lá, não liguei para ninguém, eu só achei e coloquei. Tem uma diferença. Tá entendido a diferença? Então torçam para que as redes sigam regulamentadas, ou seja, que elas sigam com esses algoritmos que existem hoje operando e que nós avancemos na regulamentação, porque sim, Meta, Insta, Face, TikTok, LinkedIn, X, eles precisam também ter responsabilidade sobre os conteúdos que são publicados nas redes. Essa é a minha opinião como um especialista de rede social e principalmente alguém que torce para que as redes sigam sendo uma fonte de entretenimento, porque assim eu consigo botar uns anúncios muito bom a rodar, conseguir um monte de lead para meus clientes e, consequentemente, converter muito mais vendas, que é o que eu faço por aqui. Milhões e milhões de reais todo mês gerados em venda através do tráfego pago. Sim, isso foi uma propaganda do meu trabalho, porque é isso, né? Que é resultado, a gente pode conversar. Meu nome é Cláudio Osório, sou especialista em Brand Sales Marketing, ou seja, branding aplicado a marketing que objetivamente vai gerar mais vendas. Por isso eu estou torcendo para que as redes sejam um lugar confiável para todos. Vou ficando por aqui. Até mais!